Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Conexão Cast. Hoje estou aqui com dois convidados mega especiais, na verdade, Ricardo aqui pela segunda vez, daqui a pouco já vai pedir música lá no Fantástico. E a gente vai falar hoje sobre como transformar chefes em líderes inspiradores. Um tema aí que, nossa, eu acho muito importante e relevante, ainda mais no cenário que a gente está vivendo agora. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui, primeiro, Thiago Brant, tem mais de 13 anos de experiência aí atuando em diversos contextos ágeis, como Scrum Master, PO, mentor e Agile Coach. Nos últimos 2 anos, segue a sua paixão por ensinar através da empresa dele, a Agiles, onde realiza vários workshops sobre Management 3.0, agilidade em RH, Safe, por aí vai. E também é atualmente Agile Chapter Leader lá no PagSeguro e é fundador da Agile People Brasil, recém-criada, que eu estou, inclusive, aí durante uma formação com vocês. Está falando lá de Campinas, amante dos pets. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Lucas. E ao lado dele, quer dizer, aqui para mim, no caso embaixo, está Ricardo Vasconcelos, especialista em mídias educacionais e educação corporativa, com mais de 15 anos de experiência em RH em empresas de grande porte. É amante da literatura, de conversas de mesa de bar, também é pai da Sabida Clarice, liderou equipes do Grupo Contact, da Login, ainda foi consultor educacional lá da Ferolab e professor na Universidade Cândido Mendes. Hoje é responsável pela frente de educação corporativa aqui da Conexão, toca os projetos aí ligados à educação, toca o Mistura Conexão junto comigo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Ah, bacana, bora lá, vamos bater papo. Que bom. Assim, eu fico honrado de estar aqui com vocês dois, porque realmente quando eu penso em liderança, são duas referências muito fortes para mim, enquanto líder e enquanto pesquisador sobre o tema também. Então, acho que vale a gente iniciar o bate-papo, vocês contando um pouco como que foi essa trajetória de carreira, até vocês se depararem com o tema liderança e também enquanto líderes de equipes. Quer Quer começar, começar, Ricardo, ou Ricardo? eu Eu começo? começo. Fica à vontade. né? O meu foi muito legal, assim, porque essa época da minha carreira, acho que foi por volta de 2007, 2008, eu comecei a trabalhar na CIT. E eu trabalhava com banco de dados, replicação, uma coisa. Eu sou da TI, né? Sou bem técnico, me formei em análise de sistemas. Mas nessa época eu tinha uma líder, que na verdade foi uma grande inspiração para mim. Achei bem gostoso que ontem o pessoal estava aqui em casa, eles viram no meu quarto que eu tenho uma foto dela até hoje, né? Que foi uma pessoa que acompanhou minha carreira aí por quase 8 anos e ela foi bem bacana. E ela ia percebendo, né? Que eu tinha talento para algumas coisas, que eu conseguia direcionar as pessoas, que eu tinha facilidade. E ela que ia, né? Thiago, vamos fechar um contrato novo, o que que você acha de assumir isso, assumir aquilo? E aí foi nessas que ela me convidou para me tornar líder técnico, né? Então acho que a primeira é, contato com a liderança foi no papel de líder técnico. Então, eu trabalhava já com banco de dados, a gente fechou um contrato com o McDonald's, também foi um cliente que eu tenho muito carinho, que eu passei acho que uns 5 anos trabalhando com o McDonald's e eu era líder técnico, mas mais por eu conhecer muito tecnicamente, mas aí eu comecei a ajudar o pessoal, né, a ter um time e direcioná-los. Foi a primeiro contato aí com o termo. Que legal. E lá nessa empresa, você já via essa transição desse papel do líder ou ainda era uma liderança mais tradicional, até por conta dessa liderança técnica? Então, talvez isso que me moldou muito hoje, né? Mas lá a CIT é uma empresa que foi o meu berço aí da agilidade. Então, a gente já tinha bastante essa ideia da liderança servidora, do líder. Lá que eu resolvi fazer o curso de Scrum e me tornar Scrum Master. Então, eu estava começando a lidar com isso. Mas é engraçado que a Ana, né, que era a minha líder nessa época, quando a gente fez o curso de Scrum Master juntos, foi muito legal, porque eu logo entendi aquela ideia, né, de facilitar, dar condições para o time se virar lá e fazer as coisas, mas a Ana já era aquela de, gente, vamos lá, ela ficava botando terror lá e fazendo, até cutucava e falava assim, Ana, aqui o Scrum Master não é bem assim, mas foi legal que a gente aprendeu junto isso, né, ela deu um passinho atrás no estilo que ela já estava construindo e eu, como estava formando, acho que acabei tendo mais facilidade. Que legal.
Muito legal. E você, Ricardo? Bacana. Enquanto o Thiago estava falando e fez menção, né, no primeiro momento, o Thiago atua como líder técnico, né? Eu também entrei nessa seara, né, de coordenar, supervisionar um grupo de pessoas, eu ainda muito jovem, né? Não que eu não seja, mas naquela época eu era um pouco mais jovem. E aí, ali eu com meus 20, 21 anos, supervisionando um grupo de pessoas, né? A atividade era bem técnica, assim, era bem direcionada em relação ao que tinha que ser feito, né? Mas logo fui vendo que a coisa não era tão na régua assim, né? Que a coisa não era tão na forma, né? E isso potencializou muito quando percebi eu ainda ali jovem que fiz uma virada para uma outra posição, né? Onde eu passei a coordenar um grupo de pessoas até de tempo de carreira, enfim, de maturidade um pouco maior, né? E aí eu percebi que ali ficou ainda mais claro que não tinha receita de bolo, né? Acho que você tem alguns parâmetros, acho que você tem alguns pontos de referência, vamos dizer assim, né? Algo que pode balizar a tua relação ali com a equipe e tal, mas ali para mim já ficou claro que a coisa ia ser um pouco mais animada, né? Do que aparentemente eu experienciei num primeiro contato. Tive muito frio na barriga, enfim, aquela coisa toda. Entretanto, aquela atividade inicial, né, ela facilitava a relação com a equipe porque havia uma certa repetição dessas atividades, né? Já no segundo momento, e aí assim foi a maior parte, né, da minha relação, seja diretamente como líder, né, ou gerenciando, coordenando determinada equipe, ou em paralelo como consultor observando e estudando o tema, eu percebi o como isso é uma verdade, né? Assim, dependendo, você tem inúmeros fatores que vão de alguma forma ditar a tua relação com a equipe, né? Com o grupo que você está ali coordenando, enfim, trabalhando juntos, né? E aí essa foi um pouco da minha trajetória. Num primeiro momento supervisionando equipes, num segundo momento coordenando, gerenciando, seja num formato de projetos ou equipes realmente de recursos humanos dentro de estruturas formais, né, de recursos humanos. Sim, e é muito curioso porque normalmente quando a gente olha para a trajetória de lideranças, né, muitas dessas lideranças saíram de ótimos profissionais técnicos, né? Uma pessoa que era muito bom profissional executando aquilo, talvez o melhor do time, e aí isso destacava ele e a forma que a empresa ou a sua liderança encontrava de recompensar essa pessoa era tornando ela um líder, né? E como que a gente vê essas Exatamente. trajetórias por aí, que assim, tem seus pontos positivos, mas muitas vezes não chegamos a um cenário positivo com essa promoção, né? Porque a pessoa não tinha ali outras competências que a liderança necessita, né? No caso de vocês, houve um olhar de aspectos já de liderança, comportamentais, ou foi mais uma questão técnica também? No meu caso, acho que ainda teve um pouco. Ela teve uma visão, né? Porque eu ainda tinha campo para ser promovido, eu podia virar sênior, tudo, mas ela percebeu que era um momento de começar a liderar. Pelo jeito que eu lidava com as pessoas, tudo, então acho que não foi. Claro, né? Eu acho que que o líder ele tem essa coisa, né, de se desvencilhar, né, do conhecimento técnico. E assim, mesmo que a gente seja da parte técnica, mas mesmo que você não seja que eu tô meio assim com a palavra técnico, mas às vezes você tá fazendo algo que não é tão técnico, mas você tem o conhecimento daquilo. Você também vai ter que desapegar, né? Pra focar na liderança. E eu lembro que eu me peguei logo no início, é que eu recebi alguns estagiários e eu tive que participar do processo de avaliação, né? Tinha uma 360 e a gente tinha uma sessão que eu precisava defender as pessoas que eram tipo meus mentores, meus mentorados, meus coaches naquela época. E eu fui defender o meu primeiro estagiário. E eu lembro que eu era muito exigente, né, comigo, mas acabei sendo exigente com as pessoas. Eu lembro que eu fui mega exigente na avaliação dele, assim, né? O menino era muito bom, assim, ele mandava muito bem, mas eu joguei a régua lá em cima, assim, né? Quase que massacrei ele na primeira avaliação, mas foi muito bom, acho que pra mim, pra ele, porque foi um aprendizado muito gostoso, assim. Eu percebi, né, que eu puxei demais, mas ele pegou o recado, ele respondeu a contento, mas depois eu fui percebendo que tinha que entender melhor cada pessoa, né? Mas foi uma experiência bacana pra gente, assim. É muito É. aprendizado. Eu acho que a prática traz muito isso, né? Mas é até isso que eu ia perguntar. Eu vejo claramente uma evolução desse papel de líder nos últimos anos, assim, uma transição realmente, e até estudos hoje bem mais concretos e mostrando como que realmente
tem uma metodologia, tem conhecimento, tem práticas que são de realmente responsabilidade da liderança, né? Que isso tem que ser desenvolvido de alguma forma. Por que que houve essa transição, assim? O que que para vocês fez com que esse líder, que antes era até visto como chefe, né? Hoje está nesse papel de liderança? Acho que a meu ver é muito ligado assim, a forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, né? Então, assim, é óbvio que a gente ainda tem uma parcela, talvez até maior, né? Das pessoas que desempenham um determinado ofício, né? Desempenham uma determinada atividade, né? Ainda o fazem, né? Numa relação, muitas das vezes até injusta, né? Na relação empregado, empresariado, enfim. Mas você tem uma boa parte da população, e aí a gente está falando muito, aí vai tocar geração, acho que vai tocar esse novo, talvez essa nova grupo de pessoas, né, que estão entrando aí no mercado de trabalho, que geram novas demandas, né? Então, e demandas que exigem muito uma visão muito mais particular, individualizada, customizada, enfim, todas as suas variantes, mas assim que demandam um olhar mais individualizado, né? Que demanda ali motivos para ele se mobilizar de maneira mais particular, né? E aí eu acho que isso vai exigir desse camarada que está à frente de um grupo e a não estar mais tão à frente, assim, estar ao lado, né? Ou estar dentro desse grupo, né? Para conseguir olhar ali e trabalhar as mobilizações, enfim, as motivações dessa turma, né? E eu acho que, além de, talvez desse caráter, a meu ver, né? Além desse caráter mais psicossocial, vamos dizer assim, né? Eu acho que tem um lance também muito ligado ao tipo de trabalho, né? Então, acho que tanto é que isso deve ser mais exigido e menos exigido dependendo da empresa, do segmento, enfim, que ela opera e tudo mais. Mas acho que o próprio fazer, a própria atividade vai exigir dessa turma um ambiente mais estimulante, né? Que vai de alguma forma exigir essas particularidades dessa equipe de trabalho, né? Então acho que, se pudesse sintetizar a minha fala, acho que tem esse aspecto psicossocial, vamos dizer assim, né? Dessa nova mão de obra, dessa turma que está no mercado de trabalho, ou boa parte dela, né? E eu acho que está muito ligado à atividade em si, né? A ser desempenhado por determinadas empresas, né? Que vai exigir mais dessa espontaneidade, criatividade, enfim, esses elementos não tão moldáveis, vamos dizer assim, né? E aí eu acho que esse camarada, né, na condição de líder, ele de fato precisa entender esse jogo que fica mais complexo, né, a meu ver. Sim, é uma mudança de paradigma mesmo. Pode falar, Thiago. Não, é que o Ricardo falou bastante a palavra grupo, né, e grupo de pessoas, e acho que também nisso tudo mudou o que são os grupos, né? Porque antigamente, por exemplo, quando eu assumi como líder técnico, eu entendia muito de banco de dados e assumi como líder de um grupo que fazia isso. Então, eu ensinava, quando chegava alguém novo, eu tinha que sentar lá. Mas agora a gente está cada vez mais na ideia dos grupos multidisciplinares, que tem pessoas que fazem de todas as coisas. Então, nem faz tanto sentido para o líder ser aquele cara que manja do assunto, né? Porque hoje não tem mais um assunto só, né? A gente tem grupos em que cada pessoa tá tocando uma coisa. Daí você tem que o quê? Facilitar aquele trabalho em grupo, facilitar o desenvolvimento de todos sem se apegar à parte técnica, porque não tem mais, né? Se eu quiser conhecer tudo que o meu time faz, eu não vou poder fazer outra coisa, né? Porque eu acho que a grande característica hoje é que o time agora sabe mais como executar as tarefas do que o líder. Acho que essa é a diferença do chefe, né? O chefe é aquele que sabe mais sobre o trabalho do que a equipe. Agora, o líder é aquele que a equipe sabe mais do que ele sobre como executar e ele sabe como tirar o melhor da equipe, né? Acho que Nossa, essa transição é muito relevante e me vem muito até o que você citou aqui, Thiago, que é a questão do líder servidor, né? Que a gente vê muito na agilidade, assim. Comenta um pouco também dessa transição, porque quando a gente olha para essa palavra, assim, no primeiro momento ainda vem um estranhamento, né? Ele está servindo, né? Em que sentido? Comenta um pouco desse escopo. eu até fiz uma palestra, não tão recente agora, é que o tempo passa muito rápido ultimamente, mas acho que foi no final do ano passado, falando sobre a comparação entre líder servidor e facilitador, né? Porque eu tenho preferido ver o líder como um facilitador, né? Porque o servidor parece que eu tô
servindo a equipe, que eu vou fazer, né? Parece que eu viro um apoio, eu viro uma muleta da equipe, né? Enquanto que o facilitador, ele serve a equipe na facilitação, né? Então ele facilita o trabalho em equipe, a colaboração, os conflitos e tudo mais, né? Então eu vejo mais o líder como um facilitador, né? Mas é uma forma de servir a equipe, facilitando o dia a dia, facilitando para que as coisas aconteçam. Sim. Não, e quando eu penso nesses conceitos, né, quando vocês começam a falar, logo me vem referências na cabeça, né, de pessoas que estão num papel desse, né, ou pessoas que estão no outro papel. E eu acho que é muito curioso, porque até hoje, acho que isso vem evoluindo de tal forma que até as pessoas que hoje estão no papel mais de chefe já se enxergam necessitando de uma evolução, de uma mudança, né? É difícil, eu acho, hoje a gente ver pessoas que estão no papel de chefe e não enxergarem que tem alguma coisa para acontecer, assim, né? Que o mercado está se movimentando de alguma forma, né? Mas aí me surge a dúvida. Qual é o comportamento da equipe, né? Ou qual a ação que acontece dentro de um time para identificar essa necessidade, assim, que um líder que ele começa a se enxergar e falar, nossa, eu acho que eu não estou executando o meu melhor papel aqui, ou eu não estou ajudando essas pessoas como eu poderia ajudar. O que pode estar acontecendo nesse time para que ele tenha essa percepção? Eu acredito que não tem um único sinal, né? Então, se a gente entender a equipe como um organismo, né? Vamos dizer assim, e vivo, muito vivo, né? Eu acho que esse organismo vai apresentar alguns sintomas, né? Alguns sinais. Então, eu acho que tem desde os sinais mais claros, né? Assim, seja a própria rotatividade ou evasão dessa turma, né? Se você compara que existe um certo comportamento na organização em que você opera, né? E apenas naquela tua célula ou parte dela você percebe uma rotatividade, uma evasão mesmo da turma, ou você percebe até sintomas de ordem de saúde mesmo, né? Afastamentos por questões médicas e com uma certa correlação, né, entre as pessoas que compõem aquele grupo, aquela equipe, enfim. Então acho que você tem alguns sintomas, né, algumas evidências que você consegue ir mapeando, mas que você consegue ir observando, né? Então eu não, pelo menos não vejo, Lucas, nenhum sintoma específico, né? Mas eu acho que tem aí um conjunto. Algo que o Thiago falou há pouco que me chamou a atenção, que eu acho que seria mais um sintoma, né, nesse sentido, que é essa coisa de você estar se posicionando muito mais, e é difícil, dependendo do teu momento de carreira, o momento que você está fazendo essa transição para assumir a liderança, ou dependendo do tipo de atividade que você faz, é quando você realmente está mais dentro do jogo numa questão de operacionalizar aquelas atividades, né? Não que as atividades daquele grupo sejam restritamente operacionais, talvez o termo nem seja esse, mas quando você percebe que realmente você não está facilitando o funcionamento daquele grupo. Você, como um técnico de uma equipe, você não entra em campo, você nem tem condições né? Devido às regras do jogo, você nem pode entrar em campo. Mas é essa facilitação que você não vai estar assumindo. Você vai estar assumindo ali, muitas das vezes, parte do trabalho e não vai estar ajudando aquele grupo a se desenvolver e tudo mais. Então, assim, mais uma vez, eu acho que é um conjunto de sintomas, né, que você precisa e deve observar, principalmente olhando para o lado, olhando, enfim, como que as outras equipes, outros grupos de trabalho funcionam dentro da instituição, da empresa que você trabalha, né? Se há uma discrepância da sua, e até mesmo olhando para o mercado e tudo mais. Mas desse conjunto, acho que esse elemento, se você se enxergar, cara, eu estou facilitando o trabalho daquele grupo, eu de alguma forma, eu estou azeitando as relações daquele grupo para que ele opere melhor, ou eu sou mais um ali, ou eu estou tentando, mais um que eu falo, não de maneira pejorativa para quem compõe a equipe, mas assim, eu tô ao lado deles trabalhando juntos, e às vezes aquilo não é o que se espera, né? Às vezes nem é o que a turma quer de você, né? Naquele sentido. Sim. Lucas, quando já faz um tempo que você me chamou, já tá marcadinho aqui na agenda, mas eu fiquei pensando, eu quero levar muito da minha experiência, não teoria. Então eu nem fui pesquisar nada, falei assim, eu vou zerado. Mas hoje, não sei porquê, eu só digitei no Google lá, liderança inspiradora, né? E apareceu assim, né? É a capacidade que um líder possui para inspirar as pessoas com uma visão convincente de futuro, garantindo uma direção clara onde todos possam trabalhar coletivamente para o alcance de um objetivo comum. E isso, para mim, é muito o tom do que a gente está falando. Isso que a gente tem que trazer para a equipe.
Porque a equipe tá lá no dia a dia, mas eles muitas vezes se perdem no para onde a gente está indo. E o resto né, que é o que o Ricardo falou, e o time do lado, e o resto da organização. E o líder é aquele cara que tem que trazer isso, ele tem que estar antenado, ele tem que saber não só a equipe, a empresa, mas o mundo, né? Para onde o mundo está indo. E como que a gente dá esse guia para a equipe. Eu acho que esse é o tom diferencial de um líder, né? Que consegue trazer para a equipe conseguir lá, né, mandar ver, entregar, desenvolver e gerar valor e resultado. E a gente fazer essa liga de, gente, vai lá que vocês estão, né, a gente tá... E fazer essa ponte, né? Deixar a equipe no presente, né, na execução e fazer a ponte com o futuro, com para onde a gente está indo. Acho que é um dos grandes trabalhos, né? Então, para isso acontecer, a gente tem que estar, né, um passo diferente, né? Não pode ser mais um ali que entrega. A gente tem que estar num lugar um pouco separado para ter essa visão que extrapola a equipe. Até para estar se correlacionando com as outras áreas, como você falou, né? A gente vê hoje ainda que os próprios organogramas tradicionais das empresas acabam atrapalhando esse processo, né? Porque o líder ele vai para uma reunião com as outras áreas e é quase um ambiente competitivo ali, né? Ele está competindo por orçamento, por atenção, por promoção. E muitas vezes não está pegando as informações e usando o que ele deveria usar das outras equipes, no bom sentido. Ele está muitas vezes tentando competir, né, por diversos fatores que a própria empresa cria. E isso acaba sendo muito ruim para a empresa, no final das contas. Quem perde é a própria empresa, né, porque as lideranças elas meio que estão buscando um benefício próprio para elas e para as áreas delas, né? E aí a empresa como um todo perde no final das contas. E o que eu fico imaginando... O que eu fico imaginando é o seguinte, para quem está fazendo essa transição, assim, até de papel, né? Já é um líder há um tempo, ou enfim, tinha um comportamento de chefe até então, que seja, mas ele já fazia gestão de uma equipe há algum tempo e está passando por essa transição. Quais vocês acham que são as principais, não sei se comportamentos, mas talvez inteligências que esse líder tem que assumir para poder realmente transicionar desse lugar de chefe técnico para talvez um líder que está pensando no futuro, inspirando, engajando? Bacana. Eu acho que tem até como referência, né, algo que tem a referência, né, do Rancharan, né, quando ele escreveu lá o Pipeline de Liderança. Eu acho que de todos os livros de liderança, assim, talvez mais recentes, embora esse não seja tão recente, né? Mas, a meu ver, é o que consegue, de alguma forma, caracterizar muito bem essa coisa da transição, né? De determinados saberes a partir de determinados momentos do exercício, né? Da gestão de pessoas, mais formal, dentro de uma instituição empresarial, né? Então, eu acho que, dentre tantas referências, cara, que a gente tem de literaturas sobre o tema, eu acho que ele conseguiu, pelo menos, sistematizar, né, e fazer essa associação, né, em qual o nível de liderança, qual o nível de gestão de pessoas, né, do exercício da gestão formal de pessoas que você está dentro, você de alguma forma ocupa ali desde uma primeira virada, né, seja para uma supervisão, uma coordenação de equipes, até a presidência de uma instituição. Então, eu acho que fica aí uma referência, porque ele consegue trazer de maneira muito didática até, né, essas transições e quais tipos de comportamentos, né, quais tipos de habilidades, enfim, conjunto, né, de competências, habilidades, enfim, que você precisa transitar. Só que somado a isso, é engraçado que também foi aqui muito ao longo aqui do nosso papo, né? O que eu percebo também, que eu acho que, em geral, quando eu penso em figuras que me atraem na condição ali de líder, né, eu percebo que aqueles camaradas conseguem jogar muito bem com as cartas que têm. Assim, deixa eu explicar melhor isso. Eu acho que você tem, sim, que se fazer o uso, né, de referências. Eu acho que é interessante olhar para o lado e tal. Mas, em geral, quando você se apropria das cartas que você tem, assim, cara, quais são as minhas reais habilidades, assim, independente de uma condição de liderança ou não. Cara, eu sou um cara que me comunico muito bem, eu sou um camarada afetuoso, eu sou o cara do abraço, eu sou o cara da análise. Ou seja, onde eu jogo melhor? Se eu tivesse que eleger aqui 5 cartas, quais são as minhas cartas mais fortes? Em geral, os líderes que têm essa consciência, e independente se essas habilidades têm uma conexão direta com o exercício da liderança, né? Porque a gente tem aquele rol de cartas que em geral vem à mente, né, quando a gente pensa em bons líderes, mas independente disso, assim, é esse indivíduo numa condição
está sendo exigido dele a liderança, é ele fazer uso dessas cartas. Assim, cara, quais são as minhas reais potências, né? Independente se isso está ligado diretamente ou não ao exercício da liderança. E se valer dessas cartas, cara. Eu acho que, dentre tantos saberes, que foi o tom aí da tua pergunta, né? Quais competências e tudo mais, eu apostaria muito nisso. Assim, acho que o primeiro ponto é quais são as minhas reais fortalezas, né? Onde eu me garanto, né? Eu achei legal quando o Lucas perguntou, eu tava pensando em duas coisas, e aí o Ricardo já trouxe as duas, porque eu ia falar de consciência, né? O líder, ele tem que ser alguém com uma grande consciência e autoconhecimento, mas eu acho que no sentido de, claro, tudo isso que o Ricardo trouxe, que é essencial, mas o líder, que é um grande líder, é aquele que coloca a equipe, né, as pessoas antes dele próprio, né? Então, assim, você tem que tirar os seus interesses, né, a sua carreira, o que eu quero como líder e conseguir realmente focar na equipe. E para isso acontecer, a gente tem que ter um autoconhecimento muito grande, né? Porque a gente tem que ter segurança, a gente tem que ter... a gente não pode duvidar, né? Tipo assim, a equipe tem que sobressair, e mesmo que isso seja prejudicial a mim. Só que o quanto eu me conheço, sei quais cartas eu tenho, eu não preciso me preocupar com isso. E aí, realmente, eu vou conseguir servir a minha equipe, né? Então, acho que autoconsciência e autoconhecimento são duas coisas que eu acho que o líder tem que trabalhar acima de tudo, né? Porque aí você consegue sair, né, dos seus interesses, porque quanto mais você se conhece, mais você se trabalhou, se evoluiu, você consegue tirar o foco do seu e conseguir realmente entregar isso, né? A visão do futuro, a empresa tá numa reunião aí com as outras áreas para defender budget e tudo mais e conseguir ter essa segurança e essa, às vezes até frieza, né? Porque a gente tem que ter, né, uma frieza de conseguir lidar com tudo isso sem se afetar também, né? Porque a gente tem que nos preservar, acho que é desafiador, sim, mas é gostoso. Não, e é muito relevante a gente pensar nisso, né? Porque até nesses pontos de fortalecer aquilo que eu já sou bom, né? De fortalecer as suas fortalezas, você sair até um pouco do lugar comum, que às vezes a gente vê ainda muito nas empresas, né? Do desenvolver os pontos que você não é tão bom, né? E não fortalecer aqueles que você já é bom, né? E as lideranças, e até pensando em mim enquanto líder, assim, eu também assumi esse papel muito cedo, ainda na faculdade. E eu lembro que durante um tempo, mais de um ano, por conta de pessoas que eu tinha ali perto, próximo a mim, eu me coloquei muito nesse papel de não querer passar fragilidade de forma nenhuma, né? E de realmente querer ser perfeito em todas as minhas ações, né? E é muito difícil ocupar esse papel, é muito cansativo e não gera resultado no final das contas, né? Porque gera uma imagem que não é verdadeira sobre você, consequentemente sobre os resultados, e você acaba sendo colocado em locais e em formatos, né, que não são bons para você. Então você fica cansado, né? E esse retrato assim, de cansaço, eu vejo muito nas lideranças quando a gente entra em algumas empresas, as lideranças cansadas, né? E muitas vezes é por conta disso, de querer imprimir um papel, um comportamento ou uma ação que não é genuína dela, né? Ah, mas por que você é assim? Ah, porque, cara, é isso, gestor tem que fazer isso aí, tem que falar dessa forma, tem que pensar assim. E a pessoa não é assim na sua forma original, né? Então é muito curioso, né? Porque a gente tá falando de líder e o ponto principal é o autoconhecimento. Muito poderoso isso. Exato, e além de cansativo, né, Lucas, é falso, assim, né? Porque essa embora possa ser uma musculatura, né, aparente, mas ela não está na condição do humano, né? Então, isso em algum momento, quando é percebido, né, essa vulnerabilidade, vamos dizer assim, que a própria pessoa não banca ou não quer expor essa vulnerabilidade, denota uma certa falta de credibilidade, mentira ou algo do tipo, né? E como você falou, muito cansaço, muito sofrimento. Tem um autor norte-americano, Patrick Lencioni, que ele direciona o tema para a formação de equipe, né? Que ele coloca uma base da formação de equipes de alto desempenho, né? De alta performance, enfim, a ideia da vulnerabilidade. Quando
nesse grupo aqui, a gente entende que, ok, cada um tem algum momento onde o calo aperta, ok, acho que é premissa para você estabelecer uma relação de confiança em grupo, né? E eu acho que nessa dinâmica com o líder, ou você na condição de líder, né, vamos dizer assim, é a mesma coisa, né? Assim, acho que é muito mais honesto quando você percebe no camarada que trabalha contigo, exercendo essa posição, vamos dizer assim, né? Quando você percebe ele humano como você, né? E enfim, eu acho que isso estreita as pessoas, né? Você se enxerga ali naquele indivíduo, enfim. Você passa a ser até mais não necessariamente afetuoso, mas as relações passam a ser mais tranquilas, vamos dizer assim, né? Mais próximas, vamos dizer assim, né? Eu ia falar até, se vocês puxarem aí na memória recente, né, líderes que vocês admiram realmente. Quando você tá com ele, né, numa reunião, num treinamento, em qualquer situação, você não vê um ar, né, de nossa, eu sou o líder. Você vê uma pessoa ali, camarada, gente boa, né? Então acho que os líderes mais, fica, até arrepiei aqui, né, porque os mais inspiradores, né, os líderes que a gente mais admira, são pessoas que quando estão num momento desses aqui, você não tá vendo um monte de líder, você tá vendo pessoas, né, que têm as suas coisas, é muito bacana. E são os mais inspiradores, né, são aqueles líderes que não é um líder ali, né, no ar, né, na pose, mas sim, por trás você sabe que o cara tá ali segurando toda aquela atmosfera, mas ali ele tá sendo ele mesmo e tá se mostrando vulnerável, toda Sim, é uma mudança, é uma transição de imagem mesmo, né? Eu e minhas viagens aqui, enquanto o Thiago falava, me veio uma música, cara, do Arnaldo Antunes. Não sei se eu não vou ousar cantar aqui para não estragar o nosso encontro, né? Mas é uma canção, em algum momento a gente põe aí nos comentários, enfim, que é uma canção que ele cita grandes líderes da humanidade na condição de criança. Não sei se vocês sacam dessa música. Não conheço. Sabe, todo mundo... Enfim, ele fala de Maomé, Cristo, Buda, ele vai colocando essas grandes figuras, mas na condição de criança. Então, coisas do tipo, Maomé já chorou pela mãe, Buda enfim, já dependeu da condição já se viu na condição de criança. E essa música é muito interessante, assim, porque enquanto o Thiago falava dessa coisa cara, ele é um camarada, e aí a canção traz essas grandes personalidades da humanidade, né, na condição de muita vulnerabilidade, na condição de criança, bebês, enfim. E é curiosa, é engraçada a canção. Só que eu não vou ousar cantar aqui. Mas já passou a mensagem, o importante é isso. Exato. E assim, pra gente criar esse ambiente, né, esse ambiente de segurança, eu acho, esse ambiente de proximidade, quais são ações práticas que esse líder pode ter para criar esse ambiente, tanto que eu entendo que é um papel dele, enquanto assumir esse papel de próximo, mas às vezes a gente vê essas relações até duplicadas no próprio time, né? Porque talvez alguém do time que quer um dia se tornar um líder começa de forma errada a assumir aquele papel que ele já estava errado, né? Então, como criar esse ambiente para que essas condições de proximidade, de segurança aconteçam? Boa. Cara, engraçado, assim, existe talvez uma recorrência, né, de tipos, de formatos, vamos dizer assim, né, de estabelecer essas relações, né? Então tem reunião de equipe, reunião semanal, ali o 1 a 1, enfim, você pode criar diferentes formas e acho que já tem muita prática dentro das empresas que estimulam uma maneira formal de se aproximar, vamos dizer assim, né? E eu acho que elas têm a sua serventia, acho que elas precisam ser exploradas, né? Que pode parecer um pouco frio, mas se em algum momento você se organiza na tua lida ali diária, enfim, e você se organiza para você se encontrar, sei lá, quem coordena aí, ou, enfim, lidera um grupo de 5 pessoas, pelo menos uma vez por semana, parar formalmente com um dos membros da equipe para bater um papo, enfim, seja ligada ali à agenda semanal, seja, enfim, uma agenda mais aberta. Eu acho que fazer uso desses ambientes mais formais, vamos dizer assim, formal não em relação ao tom que vai ser dado, mas assim, formal de você deixar cravado na agenda, enfim, eu acho que facilita a organização ali da comunicação entre a equipe. Mas eu também admiro muito quem consegue fazer isso por oportunidade, assim, eu acho que a questão do trabalho remoto tem nos provocado a fazer isso de maneira mais organizada, até por conta do tempo, espaço, né, assim, a questão da dinâmica do virtual,
Mas quem consegue aproveitar, em geral, os bons líderes, ou pelo menos as pessoas que eu tenho como referência, conseguem fazer isso na fluidez, conseguem fazer isso no dia a dia. Então, às vezes, um café, ou um encontro, ou algo do tipo, pode ser uma oportunidade, não que ele precisa usar isso de maneira muito estratégica, minuciosa, não é isso, é assim, é mais ele perceber que qualquer tipo de interação, vamos dizer assim, né, é possível você de alguma forma estreitar essa relação com os membros da tua equipe. E às vezes, talvez para o Thiago, um exemplo, se trabalhássemos juntos, né, e ele sendo o meu líder, talvez ele conseguisse perceber em mim que eu funciono melhor na informalidade. Talvez, se o Lucas também respondesse a ele percebe que o Lucas prefere uma fala um pouco mais direta, mais objetiva. Então, se eu pudesse sintetizar a minha fala, fazer uso talvez desses modelos mais formais, de modo que você não deixe que a tua agenda ali tome conta e você não tenha esses espaços para trocar com a tua equipe, mas também não perder a oportunidade de estar muito ligado, né? Sacar qual é o funcionamento de cada um dos camaradas da tua equipe. Então tem gente que vai preferir um papo mais alongado, tem gente que vai preferir uma fala mais objetiva, tem gente que funciona melhor no final do dia, tem gente que funciona melhor no início do dia, e eu acho que você, de alguma forma, fazer essa leitura, você tende a ser mais preciso, né, ali na tua fala, né, ou na tua interação, melhor dizendo, né? Sim, legal o aspecto, né, que acho que você falou muito, deve ser da liderança situacional, ou liderança, né, de você ser um líder diferente para cada situação e para cada pessoa. Eu aposto muito nisso. Hoje até o Lucas vai ver, né, em breve na Agile People, desenvolver o seu próprio estilo de liderança. Então, primeiro você como um líder tem que encontrar o seu líder, né? A sua autoliderança para você começar a ser líder. E aí você vai ter que atuar com cada um de acordo com aquilo que ele exigir. Mas até conectando com o que a gente estava falando antes, da vulnerabilidade e tal, eu acho que uma coisa que a gente percebe é que assim, o líder ele serve, ele facilita, ele cuida da equipe, mas quando ele é realmente um líder, você percebe que a equipe também cuida dele, né? Você percebe que a equipe está sempre ali, né, resolvendo os pepinos, ajudando e facilitando a vida do líder. Então eu acho que o líder pedir ajuda, colocar, né? Às vezes simplesmente, cara, faz isso pra mim, eu sei que você, né? Então, quando você identifica uma oportunidade de liderança dentro da equipe, dá na mão, né? Dá o desafio, pede esse auxílio, acho que é um caminho bem legal, né? De você ir desenvolvendo isso com a galera, acho que... E é natural, né? Se a coisa realmente tá rolando, vai acontecendo natural. É verdade. E você vê essas relações sendo criadas, né? Acho que é a coisa mais especial, né? Quando a gente olha para uma pessoa e ela tem boas relações, sejam com as suas lideranças, ou seja, enquanto líder, né? Com empresas passadas, eu acho que é um dos principais reflexos, né? De que você tem ali bons profissionais e boas lideranças, né? Então, acho que isso que é o que fica, né? São essas relações que são criadas, esse cuidado do dia a dia, né? Isso que eu acho que é o mais especial. E Thiago, eu sei que você não queria trazer um conceito aqui hoje, mas esse eu sei que você sabe de cor e salteado, então eu queria que você falasse para o pessoal um pouco do Management 3.0, porque eu acho que é um conceito muito interessante, que tem muito a ver com isso aqui que a gente está falando, e eu sei que ainda tem muita gente que não sabe, e você tá craque, já conduziu mais de dezenas de turmas sobre o tema, então eu queria que você falasse um pouquinho, pessoal, o que é o Management, como que ele pode apoiar nesse tema. Então acho que vale a pena contar um pouquinho da história, né? Porque o livro Management 3.0, ele chama, né, Liderando Times Ágeis e Gerando Líderes Ágeis, né? Então ele é a ideia de líderes ágeis que cuidam de equipes ágeis. E como que ele nasceu, né? O criador do Management 3.0, o Jürgen Apelo, ele era um desenvolvedor, ele fazia programas, software e tal, e ele teve uma ideia muito bacana. E a empresa falou, vamos apostar na sua ideia. Só que agora você vai ser o cara dessa ideia. Tô aqui, grana. E ele ganhou times, né, para executar a ideia. E ele virou um gestor. Só que ele foi para a salinha dele e ele ficava lá acompanhando. Às vezes ele até programava, tal, mas ele era o dono da ideia. E os times estavam lá trabalhando. E um dia, um dos gerentes de projeto de um dos times dele ia sair de férias. E bateu na porta dele e falou, Jürgen, você pode cuidar do meu time enquanto eu estiver de férias para eles poderem continuar desempenhando tudo? Aí ele falou, não, pode deixar comigo, vai lá. E aí ele chamou o time todo, né, e falou, gente, vem cá, é isso aqui que vocês vão ter que fazer, né, esse é o direcionamento, vocês estão cientes, tudo bem? Ok, manda ver.
e largou o time. Depois de 2 semanas, chamou todo mundo de volta e falou: e aí, gente, como foi? Deu certo? Rolou? Estão precisando de algo? E aí o time voltou e continuou executando. Quando o gerente de projeto voltou de férias, o time bateu na porta dele, desesperado, falou assim: por favor, chama o gerente para conversar, ajuda ele e tal, fala para ele ser igual você, né? Tipo assim, deixa a gente fazer nosso trabalho e em paz e cuida só da... E o time gostou muito dessa autonomia, né? De poder, tipo assim, gente, é isso aqui que a gente precisa, se vira aí. Né? Então, dessa experiência que começou a nascer o que é chamado de Management 3.0, que é você perceber que o time sabe o que tem que fazer, né? Como executar, ter o conhecimento. E aí você precisa, como líder, parar de querer, né, ficar gerenciando as pessoas diretamente, querer cuidar de cada um, como cada um faz, que horário cada um está trabalhando, e só focar em facilitar o ambiente para que tudo isso aconteça de forma auto-organizada, autogerenciável, né? Então, isso é o nascimento do Management 3.0. Aí ele foi desenvolvendo, né? Ele estuda, o Jürgen é um cara muito estudioso, então a gente faz muita brincadeira e jogos no Management 3.0, mas todos eles têm uma ciência por trás, né? Ele estudou exaustivamente o empoderamento. Aí ele cria uma forma em jogos e práticas para fazer o empoderamento, né? Então é bem legal. Sim, e o que eu vejo muito é desse papel que ele deixa de ser, né, enquanto líder. Eu deixo de cuidar, de ter esse microgerenciamento. E aí surge a dúvida, né? Tá, mas e aí o que que eu vou fazer, né? Se eu deixo de ser isso que eu era até hoje, o que que eu vou fazer? Qual é o escopo desse novo líder, assim, pensando no dia a dia, né? De atividades. Comentem um pouco sobre isso. Se a gente lê, né, tá aqui, ó, as 6 visões de gestão, né, que são os 6 olhinhos do Marte. Só se você ler as 6 descrições das 6 visões, você já vai ver que tem trabalho para o líder pro resto da eternidade, assim, porque tem muito mais a fazer do que ficar cutucando as pessoas, né? A gente tem que criar ambientes, a gente tem que favorecer o desenvolvimento de competências, energizar as pessoas, né? Criar estruturas sistêmicas que favoreçam engajamento, motivação. Então, assim, acho que quando você se desvencilha, né, do microgerenciamento, você percebe que tem muito mais coisa para fazer e que são muito mais gostosas de se fazer do que ficar microgerenciando. Porque eu acho que o microgerenciamento dá uma segurança, né? Para quem está ali. Falsa Então, segurança. Assim, claro. Ele dá uma sensação de que você está sempre tendo que fazer algo, porque é muito mais visível, né? Você controlar os painéis, controlar os indicadores, enfim. E você está... Não que isso, em certa medida, não deva ser feito, precisa ser feito, né? Mas você, de alguma forma, mergulhar só nisso, né, te dá uma falsa segurança de que você está atarefado, né? Então, como o Thiago disse, né, você fazer essa virada, num primeiro momento, parece que vai estar sobrando tempo. É porque talvez ele ainda não tenha consciência, principalmente sobre esses aspectos, né, de criar ambiência, de você criar um sistema onde as pessoas tenham maior fluidez ali, seja na comunicação, seja no modelo de trabalho e tal. Eu acho que quando toma consciência disso, né, Thiago, imagino não, né, certamente tem muito mais a ser feito. Só que talvez não seja tão explícito como o microgerenciamento. Um ponto que eu só adicionaria a esse modelo, eu acho que tem uma interferência muito direta, aí talvez a meu ver, né? Não sei qual a opinião de vocês a respeito, sobre o modelo de trabalho, ou seja, o que está sendo feito, né? Sim. Então eu imagino que tem uma interferência muito direta, né, em quão mais fluido é essa tua atuação, ligado aí de maneira muito direta, né, em relação ao que se faz dentro daquela instituição, né, o tipo de produto ou serviço, ou o aspecto cultural daquela instituição como um todo, né, daquela empresa, aquele organismo ali como um todo. Eu acho que tem também uma conexão entre esses dois fatores, né, talvez determinados ambientes demandem mais essa atuação de um gerenciamento mais marginal, vamos dizer assim, né, mais na órbita, mais nesses aspectos que o Thiago descreveu muito bem. E outros acho que demandam menos, em algum momento, até a própria feitura, vamos dizer assim, da atividade, a realização da atividade vai demandar talvez um direcionamento um pouco mais claro, direto, não sei. Eu imagino que tem aí uma interferência, né?
Eu acredito que se você for ver que a gente tem um trabalho, cadê aqui, operacional, repetitivo, procedimentado, né, que é aquilo lá, repetidamente e tal. E você tem o trabalho que é imprevisível, criativo, tudo é novo, todo tempo a coisa é nova. Management 3.0 está aqui, aquilo que é sempre novo. E o comando e controle está aqui onde é repetitivo. Né? Então a gente está sempre, tanto que o management é sobre times de desenvolvimento, né? Então a gente está criando coisas novas. Só que eu acredito hoje que esse tipo de liderança a gente não vai poder ser totalmente aqui, né? No operacional repetitivo. Porém, a gente ainda precisa trazer o aspecto de pessoas, né? Porque por mais que as pessoas estejam fazendo algo repetitivo, não são máquinas, né? Então a gente precisa gerenciar o trabalho como um trabalho de máquina, mas são pessoas que estão fazendo. Acho que até o desafio é maior ainda, né? Porque é um trabalho de máquina repetitiva, mas a gente tem que conseguir resgatar as pessoas que tem lá dentro, né? Mas eu acho que quando a gente está aqui, também tem um efeito que parece que o líder, a gente não consegue falar do trabalho dele, às vezes dá a impressão de que ele não faz nada, mas ao mesmo tempo você tem a sensação de que ele é essencial ali, né? Você não consegue dizer bem o que ele faz, mas você sabe que se ele não estiver ali, não vai rodar. Então é bem difícil esse papel, né? E uma coisa que as empresas cobram é, nossa, como que você comprova o seu trabalho, né? Tipo, os Agile Coaches, que são muito pessoas que estão nessa esfera, totalmente cobrados, né? Como que você consegue provar a eficiência do seu trabalho, o resultado do seu trabalho? E eu vejo Agile Coaches em todo canto sofrendo para conseguir provar valor do trabalho deles. Mas o valor do trabalho deles é os times produzindo e o valor sendo entregue, né? Não tem como eu medir o meu trabalho em si, né? A gente mede pelo ambiente que a gente está gerando. É a soma do todo, né, daquela entrega, porque o sucesso dessa equipe é muito o sucesso dessa pessoa que está ali, né, administrando e, enfim, encaminhando esse time, né. E o que eu vejo muito, quando eu penso nesses ambientes, né, e nesse novo papel do líder, é que muitas dessas ações, até dessas cabecinhas aí do Marte, né? Eu sempre esqueço o nome, Marte. Exatamente. A gente via muito como papel do RH, né? O RH era cobrado, até por esse líder, a executar essas ações, né? O RH que contratou mal, o RH que fez, sei lá o quê, o RH que deu esse direcionamento, né? Ah, deu problema, passa lá no RH, né? Sempre o líder jogando a responsabilidade para o RH e o RH tendo que assumir isso enquanto atividade, né? E eu acho que hoje a gente vive um momento de transição nesse cenário também, porque o líder está voltando a assumir essas coisas e agora tá ao contrário, porque o RH tá com medo de perder esse poder que ele tinha, né? Essa representatividade. Então fale um pouquinho aí como que o RH lida com essa transição e a liderança também com essa nova relação que se tem com essa área. Me vem muito ambiente educacional, né? Vamos dizer assim, né? Se a gente traça aqui um paralelo, vamos pensar numa escola mesmo, né? Ensino infantil, por exemplo. A gente tem, repensando um modelo mais antigo, vamos dizer assim, né? Você tem a figura ali do professor como o detentor, né? De todo o saber e aquele prédio ali, né? Aquele local, né? Também um local que o conhecimento está concentrado ali dentro daquelas cercas, né? E você tem as figuras de autoridade, seja o professor, seja o dono da instituição, né? O diretor e tudo mais. Isso pensa num modelo bem tradicionalzão, né? Hoje, quando a gente pensa, é muito fruto das nossas discussões, né, Lucas, assim, de trabalho mesmo, quando a gente pensa nessa relação, né, ensino-aprendizado, quando a gente pensa nessa dinâmica, né, vamos dizer assim, né, do exercício do saber e de aprender algo novo, ele está muito distante disso. Mesmo que a gente feche, mesmo trazendo, vamos dizer assim, continuando o modelo de comparação, né, um ambiente educacional infantil, por exemplo, já não existe mais esse limite, né, espacial, né, territorial do colégio, ele já não ocupa mais ele não consegue mais blindar um saber só dentro daquele território, né? E as personagens também. Então, assim, o aluno ele ocupa um outro papel, né? Como ele já ocupa em vários outros núcleos que ele participa, né? A criança, né? Seja dentro da própria família e por aí vai. O professor ele assume um outro papel, então muitos professores se posicionam como facilitadores, que o Thiago disse há pouco, fazendo menção aí numa questão mais
líder de trabalho e tudo mais, né? O próprio espaço, né, do colégio ganha uma outra dimensão. Por que eu trouxe esses dois exemplos, né? Eu acho que dentro de uma dinâmica de uma instituição empresarial, né, que aí onde você fez essa sinalização, para mim ele é muito similar, né? Então, quando você tem hoje modelos de não modelos de trabalho, né, mas hoje você tem uma população ali dentro dessa instituição, né, empresarial, que opera de uma maneira completamente diferente, né? Então, isso precisa ser levado em consideração, né? Então, essas referências, do mesmo exemplo que eu dei, né, do ambiente educacional, vamos dizer assim, né, dentro de um ambiente empresarial, ele tem os seus paralelos, né? Então, essa figura que detém toda a autoridade, ele já não tem mais, ele não dá conta mais disso, né? Acho que em algum momento também o Thiago disse em relação aos saberes multidisciplinar que existe naquele grupo. Você não vai dar conta, se você pode virar ali 24 horas, 7 por semana, você não dá conta, porque está muito pulverizado, assim, né? O saber, o acesso à informação, o jeito de fazer. Então, não, é um caminho sem volta, assim. Esse camarada que se postular, se sentir, né, desafiado e querendo ocupar uma condição formal ali dentro do exercício da liderança, né? Dentro de uma empresa, né? Dentro de uma instituição, ele tem que estar ligado nisso, assim, né? Eu acho que é algo que tem que estar na conta dele, né? Não mais, ele não tem mais tantos artifícios para deter a autoridade, né? Para o exercício da autoridade dessa maneira, né? Acabei me estendendo um pouco, mas eu consigo, na minha cabeça, sair esse paralelo muito rápido, né? Entre o ambiente educacional, escolar, acadêmico e o ambiente empresarial, né? Mas o Lucas comentou sobre o RH, tá receoso, né, de perder, né, e ele tá querendo... Só que, na verdade, eu vejo muitos lugares que o RH já perdeu, né, a influência e o jeito junto com os times, junto com o negócio. E, inclusive, né, toda a minha trajetória de começar a ensinar agilidade em RH, aquele que a gente tem, eu tenho um treinamento que é Management 3.0, Agility em HR pelo Management 3.0. A minha ideia com ele era exatamente ensinar o Management 3.0 para o RH, para dizer, ó, RH, os times já estão fazendo isso. Você precisa entender como eles operam para você recuperar, né, o lugar que é seu, que é o olhar para as pessoas nisso tudo, porque os times já estão se virando, né? Independente do RH, os times estão se organizando para fazer isso. E aí a Agile People, né, que veio depois, é muito isso, né? Começar a levar essas competências de RH, que entende de pessoas, entende da parte também de psicologia, de motivação, tudo mais, para mais próximo dos times, né? Então acho que o RH ele tem que sair, né, de uma redoma e entrar mais no dia a dia e acompanhar isso, né? E tá mais pulverizado, né? O pulverizado também é interessante, né? E o ensino, né? A gente também tem que abrir mão, né? De querer saber tudo e ensinar tudo, porque hoje o conhecimento também tá pulverizado. Às vezes o seu aluno ali, em muitas coisas, ele sabe muito mais do que você, né? E você, como professor, tem que ter essa coisa de também aprender, né? Acho que uma coisa que para mim é sensacional quando eu tô, quanto que eu aprendo com o Lucas, né? Ele faz 1000 aulas comigo, mas às vezes eu aprendo mais do que ele, porque todo mundo que tá ali na turma eu tô aprendendo algo, né? Mas você precisa assumir que não é impossível eu saber de tudo, né? E o Lucas tá lá no cenário dele, os outros alunos, cada um no seu cenário, e todos eles estão trazendo muito conhecimento e aprendizado. Com certeza. E eu fico imaginando nessa questão do RH, né? Porque muitas vezes a gente entra na empresa e ela está justamente querendo passar por essa transição, né? Muitas vezes é o RH que chama a gente, ou às vezes até o dono da empresa, o CEO, né, trazendo esse tipo de questionamento. Olha, as minhas lideranças não estão atuando da forma que eu acho que deveriam, é uma liderança ainda muito tradicional, né? A equipe reclama demais, a gente perde talentos, enfim, diversos problemas, né? E sim, muitos deles têm relação com a liderança porque ela tem uma grande influência. E aí a gente vê justamente essa transição começando a acontecer, né? Essa liderança realmente assumindo esse papel, o RH sabendo trabalhar ali como um facilitador, como um multiplicador. Quais são os desafios desse trabalho para que realmente tenha sucesso essa relação, assim? Porque eu ainda vejo que em organismos que têm uma estrutura e uma cultura muito tradicional,
às vezes essa mudança é lenta, né? Ela acontece aos poucos, algumas coisas são implementadas e tal. O que vocês dariam assim de dica ou de ideia, de pensamento que essas pessoas que estão nesse momento de transição têm que ter em mente para poder passar por isso de forma mais fluida? Entendi. Você está falando muito da figura do profissional de RH, né? Ou tanto o profissional de RH como para a liderança, porque eu acho que os dois estão nesse momento de transição aí em conjunto muitas vezes, e eu acho que tem desafios para os dois lados, né? Eu vejo na figura do profissional de RH, né? Pode parecer clichê o que eu vou falar aqui, em certa medida mas eu penso que são daquelas verdades absolutas, né? Assim, o quão esse profissional, né, de recursos humanos precisa realmente ter uma noção muito clara de qual é o negócio que ele atua, né? Então, assim, ele precisa ter realmente a linguagem e o entendimento daquele negócio, é saber ler uma DRE, é você conseguir realmente entender quais são os elementos daquele negócio que você está inserido e que você está de alguma forma se postulando ali a atuar com aquela comunidade, né? Com aquele grupo de pessoas que estão dentro daquela empresa. Então, o dito RH estratégico, ou RH que saca do negócio e tal, mas esse eu acho que é um dos principais elementos, assim, porque esse saber de como funciona ali um grupo, ou fazer uso, né, dessas técnicas ou conhecimentos, enfim, de como aquelas pessoas podem melhor se organizar para realizar um trabalho, eu acho que é mais, vamos dizer assim, não que seja mais fácil, mas eu acho que é um espaço que esse profissional de RH pode acessar mais rápido, entende? Fazendo um curso com o Thiago, entendendo um pouco mais dos projetos da Conexão, enfim, e tantas outras fontes, né? Não vou deixar de fazer o nosso merchan, mas existem inúmeras outras fontes que esse profissional, acho que ele acessa mais rápido, vamos dizer assim. Mas eu ainda vejo uma resistência muito grande de realmente querer conhecer, assim, aquelas máximas, não, mas eu sou de RH, eu não sou de exatas, eu sou de humanos. Eu acho que é balela, assim, cara. Eu me percebi tendo uma virada muito interessante na minha carreira quando fui ocupar formalmente ali uma posição de BP, que ali eu me vi tendo e curti muito esse mergulho que fiz nas unidades, nas áreas de staff, enfim, no próprio negócio em si, você entender um pouco mais, que parece trivial, mas não é, assim. E para esse profissional de RH que detém na unha o segmento e o negócio em que ele opera, e o segmento, o ramo, enfim, e toda essa cebola, né, todas essas searas que a empresa dele está inserido, eu acho que já é um passo interessante, né? Eu ia dizer que o profissional de RH tem que conhecer disso que a gente está falando nesse episódio aqui, nessa gravação, porque eu acho que é algo que tem que saber sobre o que é o papel da liderança, do líder inspirador, entender o dia a dia das equipes e o que essa galera está querendo. E muitas vezes o RH vai ter que atuar até para proteger o time das próprias lideranças, né? Porque eu acho que nesse ponto o RH pode desenvolver esses líderes que vão criar o ambiente que as pessoas querem trabalhar, né? Então acho que é esse um lugar bem legal para o RH se inserir, né? Para atuar nessa ponte aí, né? Entender o que a galerinha tá querendo, como que eles trabalham no dia a dia, o que os líderes não estão oferecendo do que eles precisam e como resolver esse gap aí, né? Que hoje acho que o gap, muito em grandes empresas, até empresas que já têm uma maturidade ágil muito grande, é essa colinha aí de pessoas, né? De você realmente tá olhando por pessoas ali dentro, né? Do dia a dia das equipes, né? Sim, realmente o RH assumir esse papel de apoiar essas lideranças nesse desenvolvimento, né, pode ser muito estratégico. E a gente ainda vê em muitas empresas, clientes nossos mesmo, quando a gente entra muitas vezes, em que o RH ainda é visto como muito operacional, né? Ele não consegue estar ali discutindo e pensando no desenvolvimento dessa liderança. Nossa, isso é muito distante ainda, porque ele é colocado realmente no local de execução, né? Naquele local ali que a gente até comentou no início da liderança mesmo, né? No local operacional, no local de executar, de só realmente tirar pedido de coisas que são pedidas pela empresa sem nem entender o porquê de estar fazendo aquilo, né? E aí, na hora que é exigido dele esse papel estratégico,
tem que ter um desenvolvimento grande para essa mudança, assim, porque ele realmente não tem conhecimento do negócio, muitas vezes ele não tem conhecimento sobre esses temas aqui que a gente está discutindo. Então, quando foi o que o Thiago falou, quando ele vai lá chegar na liderança para falar, olha, eu posso te ajudar, a liderança já está fazendo aquilo ali, em alguns casos, né, há algum tempo, de outras formas, da forma que ele achou, porque ele tinha ali a cobrança de entregar resultado, de performar bem. Então ele foi encontrando os caminhos, né, para poder executar. Então acho que tem um trabalho grande aí de cultural, né, desses RHs, de trabalhar a cultura dessas empresas. Porque eu sinto que em muitas empresas as equipes começaram a trabalhar e pensar em práticas diferentes e olhando para as práticas do RH como algo que não estava conectado com o meu dia a dia de trabalho, né? Aquela avaliação de desempenho que vem lá, sei lá, tipo, tô cagando para isso, sabe? Eu tô aqui, né, atendendo o meu líder, né? Então agora ele tem que voltar a ter essa conexão com as áreas que ele acabou perdendo, né? Então acho que é um grande desafio para esses RHs que estão aí ouvindo a gente pensarem e estudarem mais, né? Porque esse aspecto que você falou do operacional, o que as equipes, isso está na agenda das equipes, né? Deixar de ser equipes operacionais, que só tiradores de pedido, nenhum time mais quer ser um tirador de pedido. Então eles estão se movimentando, né? Então por que não se movimentar também? Então quando você fala, nossa, um operacional, eu já fico imaginando que a gente tem que automatizar, a gente tem que terceirizar, a gente tem que deixar rodar no automático para a gente poder fazer o que agrega valor e o que é estratégico, né? Então, acho que o trabalho do RH no termo operacional é como otimizar isso, como automatizar, como deixar o mínimo possível focando nisso para poder cuidar da estratégia dos líderes e das pessoas. Acho que é um grande movimento. E é o que as equipes estão fazendo, né? Cada equipe que você pegar na sua empresa, elas estão olhando para isso, tá na agenda delas. Sim. Vocês acreditam que um pontapé inicial, né, numa empresa tradicional que está aí com uma gestão ainda bem tradicional, uma cultura mais de comando e controle, né, um RH mais operacional, por onde que essa transformação deve começar, assim? É o RH que tem que botar isso para discussão, isso vem da liderança, os dois fazem isso juntos? Vocês têm alguma ideia assim, de como caminhar numa empresa que está hoje num cenário bem tradicional e talvez o CEO quer ir para um ambiente mais, né, de autonomia, de colaboração, de confiança? Por onde começar essa transformação? Eu iria pelo próprio liderança inspiradora, né? Porque a empresa precisa ter alguém que inspire isso. Daí, se o CEO está disposto, o RH vai ter que ir lá, dar a mão para ele e fazer isso acontecer. Se o CEO não está disposto, o RH vai ter que estar lá, dar a mão para ele e fazer ele ficar. Então, acho que de qualquer forma o RH vai ter um papel importante nisso. Mas é importante desenvolver. Isso tem que, assim... Thiago, precisa... Sim, né? A gente precisa que a alta liderança compre essa ideia, porque senão os esforços, né, da baixa liderança, da média gestão, vão ser frustrados algum dia, né? Então a gente tem que estar lá em cima e fazer isso, descer, a inspiração vir lá de cima, descendo, né? Me vem muito a imagem do adolescente que sai de casa, o jovem que sai de casa para conseguir realmente tocar a vida dele da maneira como ele quer, né? Então, eu concordo com o Thiago. Acho que a figura do CEO, pelo menos da alta direção, tem que estar nessa mesma onda, assim. E aí a pergunta que fica é, quando não está, como convencê-lo, né? Então, acho que cabe ali o executivo de RH, enfim, quem detém ali, talvez, o head de RH dentro daquela empresa, uma habilidade política, né? E daí todos esses saberes que a gente já falou muitos deles aqui, né? Capacidade de influenciar, entender realmente do negócio, fazer essa conexão, né? Mostrar que essa cola, essa liga entre as pessoas que o Thiago fez menção há pouco, o quão isso vai fazer e vai gerar rendimentos, enfim, para aquela instituição. Então, eu acho que quando você não tem esse camarada, né, que tem uma posição de comando na empresa, não está nessa mesma onda, eu acho que o Head de RH tem que desenvolver ali a habilidade política, social e também ganhar força pelos lados, né? Então, eu já vi muitos exemplos em algumas empresas que trabalhei nesse sentido, né? Daquele Head de RH, ele começa, de alguma forma, influenciar e disseminar uma determinada prática de maneira celular, né? E aquilo vai ganhando corpo.
Então, assim, eu acho que cabe a esse profissional de RH uma atuação mais estratégica. Quando você tem o head da companhia mesmo, né, disposto a... Aí, cara, aí é fome com vontade de comer, né? E aí é fazer uso de todos esses saberes aí para que isso ocorra. Mas eu também vejo como indispensável, assim, uma disposição do boarding da companhia e uma sapiência ali por parte desse head de RH para fazer com que isso aconteça, seja na questão mais didática ou seja na questão mesmo de influenciar, né? Perfeito. Tenho aquele meme que eu gosto muito, né? Eu sempre usei um meme da Lady Conway, mas tem um mais recente que eu achei que é o carinha olhando assim para um quadro, falando assim, se a Lady Conway tá certa, né? E se é o RH que produz os processos e as estruturas organizacionais da empresa, logo o RH, ele que determina a arquitetura da solução que o nosso cliente está recebendo. E aí ele fala, nossa, faz todo sentido. Aí eu pensei, realmente, porque eu tava pensando enquanto você falava, Ricardo, porque assim, se o seu CEO, se o seu líder é aquele cara que a sua equipe não compraria dele, por que o seu cliente vai comprar? Então, assim, em algum momento, esse pegada do líder vai estar lá no produto que o cliente está recebendo, né? Então, você mudar a mente ali dentro vai acabar gerando produtos lá fora, né? Então, a gente tem que entender que o cara que está lá no RH fazendo a avaliação de desempenho, ele está interferindo em como o produto vai chegar para o cliente, né? Então, a forma como é feito lá reflete no seu serviço que a empresa está oferecendo. Então, o RH precisa ter essa visão que ele faz parte desse processo. E o que ele faz lá dentro do mundinho dele está imprimido, impresso no serviço que é oferecido pela empresa. Se empoderar disso, né? A gente vê esses RHs ainda não realmente tendo essa visão, né? E tendo noção do impacto que o trabalho dele tem ou pode ter, né? Então, incrível essa visão. Olha, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Queria agradecer muito a presença dos dois. De verdade, acho que foi muito engrandecedor. Eu estava aqui também aprendendo a beça. É um tema muito rico e que a gente está sempre... Cada vez que a gente troca mais, a gente vê novas formas, novas práticas, né? Então, é muito positivo. Queria perguntar se vocês têm alguma frase para fechar, alguma mensagem que fique aí e, ao mesmo tempo, mais até direcionado para o Thiago, deixar os seus contatos aí para como o pessoal te acha aí online, para poder continuar tendo conexão com você. Eu acho que o melhor pode seguir a gente, né? agilers.com.br, que é o nosso Instagram, Twitter, a gente deu um jeitinho de usar o mesmo. Uma frase, deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui bem, que assim, é legal que você fala assim, ó. Se você tiver alguma, Ricardo, enquanto eu recupero. Não, tá legal. Eu não, assim, não me vê nenhuma frase, Lucas, mas assim, acho que pelo menos que me tocou aqui como essência assim, do nosso papo, vamos dizer assim, né? Acho que tem muito dessa coisa pelo menos foi uma imagem que me veio aqui ao longo da nossa conversa, é muito essa coisa do você tá disposto a fazer e refazer várias vezes, assim. Quando eu falo fazer e refazer, é muito nessa tentativa ou nessa disposição de fazer algo para aquele grupo, né? Então, em algum momento, quando eu estava me ouvindo falar, em algum momento, quando eu ouvi o Thiago falar muito dessa coisa do você fazer de alguma forma a leitura daquele grupo, né? Entender ali a dinâmica daquele grupo e realmente se colocar à disposição como um facilitador, em algum momento como um camarada que vai estar jogando junto ali com aquela turma, me veio muito essa coisa do estar disposto a fazer e refazer. Então, eu acho que muitas das vezes algo que você faz para esse grupo não vai funcionar para um outro, e ok que não funcione. Então não me veio dessa vez nenhuma frase, mas me veio uma imagem dessa disposição e sem aquele tom de estou refazendo um trabalho, ou estou alguma coisa pesada. Não, me veio assim, cara, uma disposição de você falar, ok, cara, o que serviu hoje talvez não vai servir mais, né? Talvez eu lembraria do Belchior, velha roupa colorida, né? Aquele passado, talvez o que funcionou no passado não vai funcionar mais nesse presente, né? E o aprendizado efetivo mesmo também tem muito a ver com aprender e desaprender, né? Porque às vezes a gente tem que desaprender coisas para
Mas todo dia quase eu acabo retweetando algo do Simon Sinek, mas o de hoje foi interessante, que ele falou assim, né? O lucro vem como resultado de sermos bons no que fazemos. A confiança vem como resultado de sermos bons no motivo pelo qual fazemos isso. Então, acho que é lembrar sempre do porquê aí, né? Por que que a gente está aqui. Né? Porque faz mais de uma hora que a gente está aqui falando, nem parece, mas é muito interessante que tem essa clareza de nós três sabermos muito bem por que a gente está aqui, né? Então, acho que isso deixa qualquer coisa fluir, né? Bem legal. Que especial, gente. Muito obrigado de verdade. Foi maravilhoso aqui o bate-papo. Espero que quem está assistindo aí a gente também tenha aproveitado. E só lembrando, estamos aqui toda quarta-feira, meio-dia a gente lança lá no Spotify e às 18 horas no YouTube. Estamos aqui ao vivo nos comentários, então também pode usar esse espaço para tirar dúvida aí com a gente. Muito obrigado ao Ricardo e ao Thiago. E pessoal, até semana que vem. Um abraço. Abraço, obrigado, Valeu. Lucas, e toda a equipe aí da Conexão Talento. Parabéns aí bacana. pelo trabalho e iniciativa. Legal. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, até mais.